deixou claro, gente, eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Eu tô lá vendo. Eu vejo e o GPS mostra pra mim. O cara é o último em todas as valências físicas, como ele falou, né? Quando é testado com o GPS. E eu tô vendo os treinos. Não tem comprometimento. E é um cara problemático. Então eu acho que o Felipe foi muito bem, expôs, ele se protegeu e principalmente ele protegeu o grupo. E joga nos jogadores a responsabilidade. Escuta, se não performar, se não se desempenhar, né, se vocês não se desempenharem, né, nos treinamentos, vai acontecer a mesma coisa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver as últimas novidades, o que a imprensa falou sobre o Flamengo, sobre o nosso querido Mengão, né? O Flamengo vence o São Paulo, também teve a polêmica ali envolvendo o Pedro, os bastidores, e a imprensa paulista pôde falar tudo sobre o nosso querido Mengão. Deixa o like, inscreva-se no canal, o que eles falaram? Elogiaram o Felipe, criticaram o Felipe? Já opine antes de começar e no final do vídeo vocês vão ver se estavam certos ou errados em relação à opinião da imprensa paulista. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, começar com um pouco da declaração do Felipe e em seguida o que eles falaram. Tá muito bom o vídeo, deixa o like, inscreva-se para não perder nada e o link lá da Placar TV estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. De agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar um minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele tá com a gente, ele não é tanto que essa declaração repercutiu muito no final de semana. E aí a internet vocês sabem que a gente tem muito detetive na internet, né? Porque aí resgataram declaração do Davi Luiz falando do comprometimento do Pedro, do Dorival Júnior falando do comprometimento do Pedro, do Rogério Ceni falando sobre essa questão também dele nos treinamentos. Aparentemente não há uma postura do Pedro que é de hoje, né? Mas talvez tenha passado um pouco despercebido por tudo que ele sempre fez dentro de campo. Eu, Isabela, gosto muito da figura do Davi Luiz. Ele ainda está no início da carreira dele como treinador de time profissional. Do Felipe Luiz, desculpa. Do Felipe Luiz. Ele ainda está no início do trabalho dele, mas eu gosto muito da figura dele, eu acho ele muito sensato, eu gosto como ele expõe as ideias dele. E, no fim das contas, eu acho que é importante ele vir e dar essa declaração, porque o que ficou, para mim, é de que ele tentou de tudo. Mas o jogador não quis ajudar. E, no fim das contas, ele acaba comprando... O que ele fala, né? Eu tô passando uma imagem para todos os meus outros jogadores. Eu não vou comprar a briga, entre aspas, do Pedro.
Se o cara não tá correndo, se ele não tá se dedicando aos treinos, por mais que seja o Pedro, por mais que seja um jogador importante, um ídolo da torcida, eu vou dar prioridade para quem tá comprometido. E ele pode fazer isso porque ele tem um baita elenco. O que você achou dessa declaração dele? Eu acho que ele protegeu o trabalho dele, ele próprio e o elenco, né? Porque se ele não fala nada e afasta o Pedro, e o Pedro tem moral com a torcida, e o Flamengo começa a se dar mal, vai sobrar para ele. Então ele deixou claro, gente, eu não tenho o que fazer. Eu tenho o que fazer. Eu tô lá vendo. Eu vejo e o GPS mostra para mim. O cara é o último em todas as valências físicas, como ele falou, né? Quando é testado com o GPS. E eu tô vendo os treinos. Não tem comprometimento. E é um cara problemático. Engraçado, né? A gente teve aquele episódio lá com o Pablo Fernandes, o auxiliar do Sampaoli, porque ele não quis. Não é que ele não quis. Ele era para entrar no segundo tempo e 2 jogadores do Flamengo entraram, ele estava se aquecendo também. Só sobrou uma vaga para entrar. Como ele não entrou naquela dupla, ele foi para o banco. Aí, no final do jogo, o Sampaoli acabou colocando até o Thiago Maia. Eu me lembro bem disso. Aí o Pablo Fernandes foi lá cobrar do cara. Pô, meu, não pode fazer isso. Você acha o dono do time? Aí o Pedro deve ter xingado o cara ou batido o boco e tomou uma porrada na cara. Então tem esse episódio com o Pablo Fernandes, tem a declaração do Davi Luiz, tem a questão do Rogério Ceni, tem o Dorival. Poxa, pra você se desentender com o Dorival é duro, hein, velho? É duro, hein? Desentender com o Dorival é complicado. Então, quer dizer, você soma tudo isso daí, gente, não tem o que fazer. Você tem que afastar o cara. Porque os outros jogadores, muito provavelmente, também... Os caras têm muita intimidade com o Felipe Luiz, né? Porque jogaram juntos. Claro. Acho que alguém chegou lá, Arrascaeta, Bruno Henrique, sei lá. Os líderes do elenco. Assim, ô Felipe, esse cara tá... Não dá, velho. Precisa afastar, porque isso aí vai contaminar negativamente o grupo. Então, eu acho que o Felipe foi muito bem, expôs, ele se protegeu, e principalmente ele protegeu o grupo. E joga nos jogadores a responsabilidade. Escuta, se não performar... Se não se desempenhar, né? Se vocês não se desempenharem, né? nos treinamentos, vai acontecer a mesma coisa. Porque hoje em dia não dá mais para jogar só. Hoje em dia nunca deu, né? É para jogar só com nome e colerite. Você precisa correr, pô. Você falou agora há pouco, ô Léo. Tem que correr, tem que ter comprometimento. Isso aí a gente não vê o Pedro fazendo. Léo, eu quero também saber de você qual é a sua opinião sobre essa declaração do Felipe Luiz. E uma coisa importante, né? Depois da declaração dele, depois da coletiva, os agentes do Pedro manifestaram a vontade de negociar o Pedro. E talvez realmente não tenha mais clima para o Pedro ficar no Flamengo. Porém, o Pedro, além de ser um jogador caro, já fez 8 jogos pelo Flamengo. Ou seja, não poderia jogar em Copa do Brasil já jogou também, né? Copa do Brasil também jogou já Libertadores jogou, também, não dá. Libertadores, Então, assim, a saída dele é para fora do Brasil. Se ele sair, tem que ser para fora. Eu acho o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é que os dois foram companheiros de vestiário. Então o Felipe conhece o Pedro também como companheiro. Hoje o Felipe exerce uma outra função, que é, numa hierarquia, a função principal no vestiário, que é como técnico. Quando a gente fala sobre vestiário, sobre gerir egos, imagina um Flamengo, com jogadores com egos, né? E a gente sabe que tem isso, Arrascaeta, De La Cruz, enfim, vários jogadores. Eu acho o seguinte, o problema principal dessa situação toda, e eu acho que o Felipe foi perfeito em falar, ele deu uma cutucada, óbvio, sobre o GPS, que ele está um pouco abaixo, né? Para quem não entendeu, todo jogador, o fisiologista ele faz uma métrica de treino e tudo mais, por quantos quilômetros esse jogador correu no treino, se ele está se dedicando, se ele não está, tudo isso envolve. Então, a declaração do GPS é mais ou menos nesse sentido. Mas o principal, o ponto final é o seguinte, quando você às vezes está fazendo um trabalho específico, um trabalho tático 10 para 10, alguns jogadores ficam de fora. Então, eles ficam fazendo um complemento, um bobinho, alguma coisa com o preparador físico, e é normal que isso aconteça. Como ele tirou o Pedro desse trabalho, o Pedro simplesmente abandonou o treino. Isso manda uma mensagem para o elenco do seguinte, se o Felipe não toma uma atitude pública, o outro que ele também bancar um dia, por exemplo, tira o Plata também sai putinho, sai chutando coisa depois do jogo. Então, ele precisava dar um recado, porque é um grupo de 30 pessoas, cara. Então, assim, eu acho que foi perfeita a análise do Felipe. O Felipe foi muito bem. Ele expôs a situação, falou, eu quero ver o Pedro de volta. Não sei se também tem algo envolvendo já uma possível rusga do Pedro com essa atual diretoria. Foi citado pelo Felipe também, essa possível situação. Falou, tem algum problema com a diretoria, não é comigo.
E se também existe alguma coisa de empresário, de bastidores, de staff do Pedro, de já querer negociá-lo também, que isso a gente sabe, não é divulgado, mas a gente sabe o que acontece. Tem algumas atitudes que às vezes não estou falando que é isso que o Pedro está fazendo, mas também não é muito lógico o Pedro ter, ainda mais porque falam muito bem do Pedro como ser humano, um cara calmo, um cara tranquilo, ter esse tipo de atitude. Então acho que o Felipe foi perfeito, o Felipe perderia o grupo se ele não expôsse essa situação, se ele não colocasse os pingos nos is. Ninguém esperava isso do Felipe, né? Um cara mais parcimônico, mas de fato ele foi muito bem e não dá para aceitar. Num ambiente profissional é inaceitável esse tipo de postura mesmo. A gente tem até na tela aí a declaração do Davi Luiz, vou ler aqui muito rapidamente. Pedro, eu sou seu amigo, te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse o treinador hoje, você também não jogaria. Ficou bravo comigo, ficou 2 dias sem falar, mas entendeu que precisava se dedicar mais, ser mais focado nos treinos e terminou como rei. Então, assim, é isso. Eu acho que é uma questão também de você jogar com o gerenciamento do seu grupo, né? Se você não dá um recado, você pode perder o seu grupo mais pra frente, porque são 30 jogadores que têm ego, que têm personalidade. Ele protege ele próprio, o trabalho dele e o grupo. O grupo. Exatamente. Então, acho que foi importante e gostei muito da postura do Felipe Luiz. Bom, pra gente falar aqui muito rapidamente das últimas notícias de Palmeiras e Santos, que não jogaram, tiveram seu jogo adiado e agora voltam a... Então tá aí, né, um pouco do que foi comentado, um pouco dessa análise aí no caso Pedro, Felipe Luiz, Flamengo, né? Até os paulistas ali concordaram com a postura do Felipe, também concordo, acho que ele fez muito bem, realmente chegou a um ponto onde a torcida tava criticando demais, inclusive eu cobrei aqui, perguntei, né, por que o Pedro não jogava, então agora fica muito evidente para aqueles que estão fora também compreenderem um pouco dos bastidores. É claro, o Pedro não gostou, hoje se reuniu lá com os jogadores, acabou de fazer uma postagem nas redes sociais também, que não pediu desculpas, mas falou que não estava me dedicando porque não gostei das declarações que vazaram a meu respeito, isso e aquilo. E agora é aguardar para ver se eles conseguem se resolver, tomara que sim, né? Porque no final das contas o Flamengo sai prejudicado. Um grande jogador como o Pedro não pode ser descartado de maneira alguma, mas é claro, tem que fazer por onde tem que fazer, por merecer. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, até logo mais, valeu!